Então, neste caso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que o trabalho total é nulo nesse circuito fechado, de A para B e depois de B para A. Entendi. Ok? Então, pessoal, se nós temos essa condição aqui, ó, de que o trabalho é realizado de A para B e depois de B para A, um é o simétrico do outro, o trabalho total nessa trajetória, nesse deslocamento fechado, sim, ou seja, onde a posição inicial é a mesma posição final, o trabalho total é nulo. Ou de outra forma, nós podemos fazer, representar de que forma? Se essas forças, ou seja, as forças que nós analisamos anteriormente, como eu representei com vocês aqui, como força-peso, que realiza trabalho nulo ao longo de um trajeto fechado, sim, que parte de um ponto e termina no mesmo ponto, diz que as forças são conservativas. Então, ó, toda vez que uma força ela realiza trabalho ao longo de um circuito fechado e o trabalho total dele é nulo, essa é dito como uma força ela é conservativa. Tá certo? Vamos recapitular o que eu expulsei antes. Vamos considerar que inicialmente eu tenho o quê? Eu tenho um corpo que está nessa posição aqui, depois ele é lançado para cima com uma determinada velocidade inicial, ele atinge essa posição final, ou seja, ele foi lançado verticalmente para cima, que é o Y, correto? Então, inicialmente ele estava nessa posição aqui, e foi lançado verticalmente para cima e atingiu essa posição aqui. Tá certo? Ele saiu com o quê? Ele saiu com uma determinada velocidade inicial, V0. Aí ele se deslocou da onde? Ele se deslocou dessa posição aqui até aqui. Depois de atingindo essa posição final, devido à força-peso, ele retornou exatamente nessa posição aqui. Quando que ele está retornando, ele estará em módulo com a mesma velocidade com que ele foi saiu, só com sentido oposto. Então, ó, o trabalho que a força-peso está para onde? Está para baixo, correto? Sim? Então, nesse caso, ó, a força... A força-peso, ela está oposta à direção do deslocamento quando a partícula está subindo. Então, o deslocamento é positivo para cima, sim, a força é para baixo. Depois, quando ele inverte o movimento, Ele travou. o trabalho total é igual a zero, correto? Como já foi discutido. Então, toda a força que satisfaz essa condição aqui, que num trajeto, num circuito fechado, como está representado nessa figura, ó, que ele saiu de A, foi percorrendo essa trajetória aqui, sim, que era a trajetória C, e ele retorna até a posição A. E se o trabalho realizado nesse circuito fechado, nesse percurso fechado, o trabalho for igual a zero, como eu representei aqui, sim, pessoal? Então, neste caso, a força é dita conservativa. Então,
Se o trabalho total num circuito fechado ele for igual a zero, a minha força ela é conservativa. Observe, aqui eu estou representando o quê? A definição do trabalho de uma força qualquer, sim? Da maneira mais geral. Só que o que mudou aqui, é que essa simbologia, pessoal, que eu estou usando aqui de integral, ela é o quê? Quando que eu escrevo com esse círculo no meio do símbolo de integral, está dizendo exatamente o quê? Ela está se referindo a uma integral de linha fechada. Quer dizer o quê? Que é sobre uma curva fechada, sim? Então, eu vou resolver essa integral aqui sobre essa curva C, sim? Fechada. Então é isso que está dizendo esse símbolo aqui, que é integral com essa circunferência no meio, dizendo que é uma integração sobre uma superfície, sobre uma linha fechada, uma trajetória fechada, tá certo? Ou seja, eu saí do ponto A, percorri toda essa trajetória e voltei para o ponto A. Então tem uma trajetória fechada, sim? Que é o que nós temos aqui, Nós saímos do ponto da posição aqui, viemos até aqui em cima, invertemos o movimento e voltamos exatamente nessa mesma posição. Então tem essa trajetória fechada, ok? Então, toda força que satisfaz esta condição, ou seja, em que essa condição aqui é satisfeita, que o trabalho sobre o percurso fechado for igual a zero, é uma força conservativa. Bom, continuando aqui, se no percurso fechado nós vamos marcar, digamos, um ponto intermediário, aqui eu vou considerar que ele saiu de A, foi para B, e depois ele saiu de B, foi para A, tá certo? Se é uma força conservativa, quer dizer o quê? O trabalho realizado dele sair de A até para B, ou seja, o trabalho realizado por uma força de levar o corpo de A para B, vai ser exatamente o mesmo trabalho de levar o corpo de B para A. Ou seja, se eu quero saber o trabalho total de A para B e depois de B para A, é só fazer a soma desses dois percursos. Se é uma força conservativa, implica em quê? Que o trabalho total de levar de A para B e de B para A é igual a zero. Sim? Então, dessa consideração aqui, resulta que o trabalho de A para B vai ser igual ao simétrico do que? De B para A. Tá certo? Então, para que essa condição seja satisfeita, eu vou ter que o trabalho que é realizado pela força de A para B é exatamente igual ao trabalho de B para A. Isso se for uma força conservativa. Essa condição é satisfeita. Bom, esse importante resultado traduz uma formulação alternativa à definição anterior de força conservativa. Quer dizer o quê? Que, por exemplo, eu vou aplicar a força sobre um corpo e vou deslocar ele de A para B. Se a força for conservativa, o trabalho realizado por ela de B para A independe do caminho que eu realizo. Tanto faz eu
seguir esse trajeto aqui, vai ser o mesmo trabalho realizado se eu seguir por esse outro trajeto, ou o mesmo se eu sigo esse outro. Ou mesmo se eu venho em linha reta aqui e depois venho em linha reta aqui, ó. Então, nesse caso, se for uma força conservativa, o trabalho realizado para A até B independe do trajeto. Então, nesse caso, eu posso seguir qualquer uma dessas trajetórias ou qualquer outra, sim, que o trabalho total vai ser exatamente igual a zero. E isso se for o quê? Se for uma força conservativa. Então, ó, a definição, essa aqui, ela independe, é exatamente equivalente à definição anteriormente. Quer dizer o quê? Se a força conservativa, o trabalho total é igual a zero. Ou outra forma de dizer que o trabalho total é igual a zero sobre um circuito fechado é que o trabalho que a força executa de levar um corpo de A até para B independe do caminho, ou seja, do percurso. Então também não vai ter variação de energia nem nada, né? Não sei se então. Não, observe, ó. Nesse caso aqui, ó, se é uma força conservativa, ele vai realizar trabalho de ir de A para B. Só que esse trabalho vai ser o mesmo se eu sigo essa trajetória aqui, ou seja, a trajetória essa superior, ou a do meio, essa aqui, independe. E se eu retorno de B para A, o trabalho é exatamente o simétrico de A para B. Então, no circuito fechado, ou seja, se eu sair daqui, venho para cá, e depois eu retornar para cá, em A, o trabalho total aqui é igual a zero, se é uma força conservativa. Quer dizer o quê? Que o trabalho realizado de sair de A para B, tanto faz eu ir por aqui ou por qualquer outra trajetória, tá certo? É isso que está dizendo, que essas considerações são equivalentes. Então, é equivalente a dizer que o trabalho realizado por uma força conservativa sobre uma trajetória fechada, de sair de A para B, sim, e depois voltar para A, é equivalente a dizer que independe do caminho que eu faço, que eu realize, o trabalho realizado vai ser exatamente o mesmo por cada um desses caminhos. Tá certo? Mas no percurso fechado, o trabalho total é igual a zero. Se essa condição for satisfeita, quer dizer o quê? Que eu estou me referindo que a força, ela é conservativa. Ficou claro? Sim. Ok. Bom, agora, pessoal, vamos discutir a questão da energia potencial. Como eu falei anteriormente, a energia, ela se apresenta a nós de N formas, como energia cinética, energia química, energia potencial, energia luminosa e assim por diante. Tá certo? Então, vamos discutir o que é a energia potencial. Sim? Em que contexto ela se apresenta a nós? Então, vamos considerar inicialmente aquele exemplo inicial lá de que o corpo sobe e desce, tá certo? Então, à medida que o corpo sobe, ele vai o quê? Como nós vimos, à medida que o corpo sobe, sim, ele vai sair o quê? Eu tenho um corpo que está numa determinada posição aqui, ele vai subir e atingir uma determinada posição aqui, certo? À medida que ele está subindo, o que vai ocorrer?
que a velocidade dele vai diminuindo. Então ele está subindo, tá certo? Aí ele vai se deslocar da posição inicial, que é essa posição aqui embaixo, sim? Ele vai se deslocar daqui para cima, correto? Então ele saiu com uma velocidade inicial, quando chega na altura máxima, a velocidade é zero. Quer dizer o quê? Ó? Se a velocidade nessa posição aqui é zero, a energia cinética dela é zero, sim? Porque a energia cinética é proporcional à velocidade ao quadrado, correto? Se a velocidade é zero, a energia cinética é zero. Mas porém, ó, a energia ela não é criada nem destruída. Se a energia cinética aqui é zero, quando ele saiu da posição, aí quando atingiu a posição mais alta ela é zero, quer dizer o quê? Que essa energia cinética ela foi convertida numa outra forma de energia. E nesse caso vai ser dado convertido em energia potencial. E como eu estou me referindo considerando que um corpo ele mudou de posição em altura em relação à posição do corpo em relação à Terra, quer dizer o que eu estou me referindo à energia potencial gravitacional. Então, à medida que o corpo sobe, vai perdendo energia cinética. Quer dizer o quê? Que o trabalho realizado pela força-peso ela é negativo, sim? Então, mas a energia ela não é perdida, como nós já sabemos. Então, a energia ela é conservada, sim? Que a conservação da energia é uma lei geral da física. Quer dizer o quê? Que o corpo possui um outro tipo de energia que nós vamos designar por energia potencial, sim? Então, a soma da energia cinética e a energia potencial, ela se mantém constante. Quer dizer o quê? O que foi diminuído na energia cinética vai ser aumentado na forma de energia potencial. Então, desculpa. À medida que esse corpo ele está subindo, diminuindo a velocidade, diminui a energia cinética, consequentemente está havendo o quê? Um ganho em energia potencial, no caso gravitacional. Então, é precisamente a independência do trabalho realizado por forças conservativas em relação aos caminhos escolhidos que permitem definir uma função que só depende do quê? Da posição e que vai ser designada por energia potencial. Então, toda vez que eu estou me referindo em energia potencial, ela está associada ao quê? Somente a forças conservativas. Se a força não é conservativa, eu não vou conseguir, digamos, armazenar a energia potencial, tá certo? Então, no sentido estrito, só faz sentido falar em energia potencial em relação a forças conservativas. Então, por definição, ou seja, como que eu defino a energia potencial de forma genérica? É o que? A energia potencial entre dois pontos é igual ao simétrico do trabalho realizado entre esses dois pontos. Quer dizer o quê? Que inicialmente, se eu considerar aqui, eu tenho o trabalho realizado dele sair dessa posição aqui para cá, correto? Então eu realizei um trabalho, ou seja, a força-peso realizou um trabalho sobre esse corpo. E depois ele vai realizar também trabalho quando o corpo volta da posição mais alta para a posição mais baixa, correto? Então, a variação da energia cinética que teve aqui, de A, desse ponto A até o ponto B,
Sim? O que tem de variação de energia cinética, de A para B, é o que foi ganho, digamos assim, em energia potencial. Então, se eu tenho um trabalho realizado aqui, a energia potencial vai ser definida igual que ao simétrico do trabalho realizado entre esses dois pontos. Por exemplo, como nós vimos, o trabalho realizado pela força-peso de sair de A para B, quanto que era? Era menos mg, h, correto? Então, esse trabalho aqui foi realizado de tal forma a diminuir a energia cinética da partícula, correto? Agora, essa energia cinética, ela foi para algum lugar, ela foi convertida em energia potencial, nesse caso gravitacional. Então, qual que é a variação da energia potencial? Sim, ela é menos o simétrico do trabalho realizado de A para B. Se o trabalho realizado pela força-peso de A para B foi menos mgh, qual que é a variação de energia potencial? Então, vai ser menos com menos, vai dar mais. Então, a variação de energia potencial vai ser a mgh. Correto? Agora, quando é que ele sai dessa posição aqui e volta para cá, o trabalho realizado pela força-peso vai ser mgh. Então, o que inicialmente era energia potencial vai ser convertida, quando ele retorna para A, vai ser convertida em energia cinética. Ou seja, então a proporção que a energia cinética está diminuindo indo de A para B é a proporção do aumento da energia potencial. Da mesma forma, quando ele sai da posição B para A, o que era inicialmente energia potencial gravitacional vai ser convertido em energia cinética à medida que ele vai cair até atingir a posição A. Professor, Oi? em módulo elas são iguais? É que a proporção é assim, ó, que a energia cinética vai diminuindo a mesma proporção que a energia potencial vai aumentando. Então, imagina uma gangorra que, inicialmente, no lado que está mais baixo, tu tem uma energia potencial, digamos, como nós vamos ver, tomando como referência zero, quando a extremidade que está no chão tem energia potencial zero. Aí, à medida que ele vai subindo, eu vou o quê? Eu vou diminuindo a energia cinética e vou aumentando na mesma razão a energia potencial. Então, nesse movimento de uma diminui, outra vai aumentando. Ela na vai mesma perdendo razão. a velocidade e ganhando altura. É isso? Não, toma cuidado, não é a altura. É que a energia cinética, ela é sempre definida, ó, pessoal. Nunca esqueça, ó, energia cinética, ela é sempre definida, ó, que aqui é K, é sempre meio de mv quadrado. A energia cinética é sempre definida dessa forma, tá certo? Então está relacionado ao movimento. Se não tem movimento, a energia cinética é zero. Sim? Agora, quer dizer o quê? Que o valor da energia cinética, ela vai mudando à medida que vai mudando a velocidade. Então, a taxa com que a energia cinética está, digamos, diminuindo à medida que está subindo, é a mesma taxa com que a energia potencial vai aumentando. Então, à medida que uma cresce, a outra vai decrescendo. Na mesma razão. Mas ali está falando que ela vai de A para B, só que ela vai negativa de mgh? Não entendi. Sim, observa. Antes nós analisamos, esse aqui é o trabalho realizado, pela força-peso para levar o corpo
Da onde? De A para B. Lembre, Positivo, a força né? peso está para baixo, correto? Essa aqui é o peso. O deslocamento está para cima, sim? Então, o trabalho, o que é? É o módulo da força-peso vezes o deslocamento, sim? Como que estão em sentidos opostos, o ângulo é 180 graus, o cosseno de 180 graus é menos 1. Então, vai ser mg vezes h, que é o trabalho realizado pela força-peso sobre a partícula saindo de A para B. Depois, eu vou calcular o quê? Qual que é o trabalho realizado pela força-peso de levar o corpo de B para A. Então, o trabalho pela força-peso, esse aqui, mgh, é esse aqui. Depois, se eu quero calcular o trabalho de B até A pela força-peso, nesse caso, vai ser o quê? O deslocamento não está para baixo, não está no mesmo sentido da força-peso, então o ângulo entre esses dois vetores é zero. O cosseno de zero é 1. Então, o trabalho da força-peso de B para A vai ser mgh, correto? Então, esse aqui é o trabalho de A para B. Sim? Então, um é simétrico ao outro, correto? O trabalho total aqui é zero. Se é o trabalho, como que no caminho fechado, o trabalho total é zero, a força-peso é uma força conservativa. Sim? Então, o que está dizendo aqui? É que, por definição, a função da energia potencial entre dois pontos é igual ao simétrico do trabalho realizado entre esses dois pontos. O que está dizendo aqui? Se eu considerar a força peso, que é uma força conservativa, só faz sentido, novamente, falar em energia potencial quando eu estou trabalhando com a energia, com forças conservativas, sim? Quer dizer o quê? Se o trabalho realizado pela força-peso de A para B é mgh, qual que é a energia potencial? Vai ser menos esse trabalho aqui. Então, menos com menos vai me dar a variação da energia potencial, vai ser mgh. Agora, qual que é o trabalho pela força-peso de B para A? mgh. Qual que é a variação de energia potencial, então, quando ele sai de B para A? Observe, vai ser menos mgh, que é o simétrico do trabalho realizado para subir. Então, quer dizer o quê? Como que é simétrico? No ponto B, eu tenho mais energia potencial do que no ponto A. Sim? Por quê? A variação da energia potencial é menos o trabalho realizado. Se o trabalho realizado de A para B é menos mgh, então eu tenho o quê? A energia potencial, a variação da energia potencial vai se dar positivo, mgh. Depois, no ponto A, observe, o trabalho de I de B para A vai ser menos mgh. Quer dizer o quê? Que no ponto B, que está numa elevação mais alta, eu tenho mais energia potencial do que no ponto A, que está numa posição mais baixa. Então, como dito aqui, onde que está? Perdi onde está. Bom, depois eu vejo. Então,
que eu estou me referindo de... Lembrei. Aqui, quando que eu tenho... o trabalho realizado pela força conservativa em relação ao caminho escolhido, que permite definir uma função que só depende do quê? Ó? Se a função só depende da posição, sim, como é o caso aqui, ó, eu vou definir uma função que é a energia a função da energia potencial. Ou seja, a definição da energia potencial entre os dois pontos é igual ao simétrico do trabalho realizado entre esses dois pontos. Onde o ponto A, que aqui eu vou considerar nessa representação aqui, é esse ponto aqui, que está representado por um vetor R0, tá certo? E o ponto B com a localização pelo vetor R. Então, a função de energia potencial, ela vai ser dada pelo trabalho, pelo simétrico. Quando eu falo simétrico, pessoal, quer dizer o que tem em mente que é um negativo, tá bom? Só para ficar claro. Então, se eu quero saber qual é a variação de energia potencial de sair do ponto A até o ponto B, é só calcular o trabalho necessário, o simétrico do trabalho realizado pela força de A para B. Tá certo? Aí vai me dar a variação da energia potencial. Bom, nesse caso aqui, ó, não é necessário fixar o trajeto para levar de A para B, tá certo? Ou seja, a integral 22 aqui, ó, é independente do caminho, desde que F, a força que está atuando sobre o corpo de levar de A para B, é uma força conservativa. Então lembra, qual que é a definição de uma força conservativa? É que quando o trabalho total sobre um percurso fechado é igual a zero. Isso equivale a dizer que o trabalho ele independe do caminho de eu sair, levar um corpo de uma posição A até uma posição B. Ou seja, eu poderia fixar esse caminho mesmo aqui, ou poderia fazer esse caminho aqui e depois vir para cá. Ou pegar esse caminho aqui e depois vir para cá. Então, se é uma força conservativa, independe qual é o caminho que eu levo de levar o corpo de A para B, o trabalho realizado vai ser exatamente o mesmo. Então, combinando o teorema do trabalho de energia cinética com a expressão 22, sim, o trabalho que aparece nessa expressão também é dado pela variação do quê? Da energia cinética. Então, como que eu tenho o trabalho dado pela integral de A até B, dado pelo módulo da força, ou seja, o vetor força escalar o deslocamento, que o teorema do trabalho da energia cinética é dado pela variação da energia cinética final menos a energia cinética inicial, resulta em que substituindo a variação da energia cinética do teorema trabalho de energia, substituindo nessa expressão aqui, ó, observa, ó, variação de energia potencial em A menos a energia potencial, energia potencial em B menos a energia potencial em A é menos o simétrico do trabalho. Como do teorema trabalho e energia cinética, eu tenho o quê? Que o trabalho é igual à variação de energia cinética. Quer dizer o quê? A energia cinética em B menos a energia cinética em A. Substituindo esse termo aqui nessa expressão aqui, eu chego em quê?
que a energia potencial em B menos a energia potencial em A é igual ao quê? Menos a energia cinética em B menos a energia cinética em A. Ou seja, eu tenho que a energia cinética em B mais energia cinética, energia cinética em B mais energia potencial em B é exatamente igual a energia cinética em A mais energia potencial em A. Ou seja, isso aqui resulta na definição de energia mecânica do teu sistema, que é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Nesse caso aqui, ó, a energia cinética, como falei, ela é sempre definida da mesma forma, meio de mv². Já a energia potencial, aqui eu vou deixar em função de U, porque ela depende do quê? Ela depende de que sistema eu estou me referindo. Se é energia potencial, ok? Ou energia elástica, ou energia magnética, ou assim por diante. Tá certo? Então, pessoal, eu vou continuar a discussão depois do intervalo daqui. É que já está faltando menos de 1 minuto, tá bom? Antes que acabe, pessoal, semana que vem é feriado. Nossa. Verdade. Então, ó, na próxima aula, em teoria, é a nossa avaliação, nossa prova. O sistema vai cair, mas a gente já retorna, tá bom?